E aí, galera, bom dia. Nossa aula de hoje, no nosso livro, a gente vai entrando aí no conteúdo de redação, que é o artigo de opinião, tá bom? Então, todas as nossas atividades, nossos TDs das semanas vão ser voltados para essa temática, certo? Além da videoaula que vocês vão acompanhar hoje. Também dei uma folhada no livro, certo? Uma lida, bom, que lá vai estar bem exemplificado também, com bastantes exemplos. Então vamos lá. O artigo de opinião é o gênero que vai ser trabalhado hoje. Bom, então, como de praxe, nós iniciamos as nossas aulas, normalmente pela teoria, com o que é um artigo de opinião, certo? Então, nada melhor do que a gente começar a aula definindo esse gênero textual. Então vamos aqui, comigo. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. Então, no decorrer do seu artigo de opinião, você vai ter que inserir argumentos para convencer certas pessoas de que a opinião que você está dando é uma opinião válida, é uma opinião coerente. Então, continuando aqui comigo, a linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa. Haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil. Então, o gênero artigo de opinião é um gênero textual bem popular, ou bem conhecido, que você encontra nas revistas, certo? Você encontra nos jornais, bom? Para além disso, justamente por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva, fatos importantes ocorridos nos dias ou semanas anteriores. Costumam ser os temas do artigo de opinião. Então, lógico, um artigo de opinião vão ser temas que estão ali em pauta, que estão em voga, estão sendo debatidos na contemporaneidade, certo? No cotidiano, no dia a dia. Então, são assuntos atuais. Nesse sentido, o gênero tem uma função social clara, que no caso essa função social é promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Estrutura do artigo de opinião. Então vamos aqui, Lógico, o texto ele vai começar com a introdução, tá bom? Que no caso aqui, o parágrafo, ou são os parágrafos iniciais, de um artigo de opinião, costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado. Além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Então, nessa introdução aqui, você já vai deixar claro qual é o tema que está sendo abordado e qual é o seu ponto de vista. Você já pode demonstrar seu posicionamento sobre aquele assunto. Porque, por exemplo, você pode começar criticando ou elogiando. Isso já é um posicionamento. Chamamos esse ponto de vista de tese. Ou seja, uma tese ali que você vai defender no decorrer do texto. Que você vai levantar ela aqui na introdução e no decorrer do texto você vai ter que ser coerente com essa tese. Veja a seguir a introdução de um artigo de opinião produzido por Débora Diniz e Gisele Carino, que foi publicado no jornal El País Brasil. Então vamos acompanhar. Violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. A expressão violência obstétrica ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados de imperícia ou negligências médicas. O que aconteceu com a brasileira Adelir Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade, dizem ser um caso extremo, escandalizado pelas feministas como de violência obstétrica. Não é verdade.
A violência obstétrica manifesta-se de várias formas no ciclo de vida reprodutiva das mulheres. Em cada mulher insultada verbalmente porque sente dor no momento do parto ou quando não lhe oferecem analgesia. Na violência sexual sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida. No uso de fórceps, na proibição de doulas ou pessoas de confiança na sala de parto. Na cesárea como indicação médica para o parto seguro. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Vamos aqui para a próxima página do artigo. Bom, pessoal, agora a gente chega aqui na segunda parte, né, da estrutura de um artigo de opinião, que é o desenvolvimento, tá bom? A apresentação de argumentos que comprovem o ponto de vista. Um argumento costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. A primeira corresponde às informações, fatos, dados, referências, entre outros, que o articulista busca para embasar sua opinião. Na segunda, há o trecho em que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Ainda seguindo o exemplo dado anteriormente, observe a seguir um dos argumentos usados pelas articulistas Débora Diniz e Gisele Carino. Então, olha, nesse momento do texto, é onde a gente vai encontrar aqui no desenvolvimento os argumentos, os exemplos que vão ser citados, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, continuando ali o artigo que a gente estava lendo, né? Mulheres negras, indígenas e com deficiência estão entre as mais vulneráveis à violência obstétrica. Um estudo da Universidade de Harvard, realizado em 4 países latino-americanos, mostrou que 1 em cada 4 mulheres vivendo com HIV e AIDS foi pressionada à esterilização após receber o diagnóstico. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas no México, onde a Organização das Nações Unidas condenou o país pela esterilização forçada de 14 indígenas pelo sistema de saúde público. No Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a correlação entre etnia e morte materna. Mulheres indígenas têm quase 6 vezes mais chances de morrer no parto que mulheres brancas. Pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. Passando aqui para a próxima página. E por fim, chegamos aqui à conclusão do nosso texto, certo? A conclusão de um artigo de opinião. Ela costuma ser uma síntese do desenvolvimento. Como assim, pessoal? Uma síntese? Como se fosse um resumo do desenvolvimento. Você vai resumir ali as suas ideias do texto, né? E em seguida reiterar a tese, ou seja, a tese é aquela ideia que tu levantou lá no início da tua redação, na introdução. Então agora você vai ler novamente a sua introdução para você poder escrever, né, a sua conclusão, certo? Sempre alinhado, né, com aquilo que você já vinha defendendo, lógico. Agora comprovada por argumentos, né, que você disse no seu desenvolvimento. Veja como é a conclusão do texto de Débora Diniz e Gisele Carino. Então a gente pegou esse texto aqui, pessoal, como exemplo, tá bom? Para a gente poder aqui estudar a estrutura, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão de um artigo de opinião. Então vamos aqui para a última parte aqui do artigo de opinião, o último parágrafo, ó. A Argentina e Bolívia também avançaram em legislações para proibir a violência obstétrica. Estar livre de violência baseada em gênero deve incluir a violência obstétrica. É preciso avançar rapidamente neste campo, seja pela via legal ou pela transformação dos costumes e práticas. A legislação boliviana menciona violência contra os direitos reprodutivos. Se devidamente interpretada, a criminalização do aborto
ou os maus tratos sofridos pelas mulheres em processo de abortamento nos hospitais. São formas de violência obstétrica. Então, aqui ela citou, né, alguns exemplos, né, de violência obstétrica. Meninas e mulheres forçadas involuntariamente ao parto e à maternidade são casos de violência obstétrica. Por isso, as histórias de dor física ou abusos verbais de nossas mães e avós devemos somar às histórias da clandestinidade do aborto. As leis restritivas de aborto atingem 97% das mulheres em idade reprodutiva na América Latina e Caribe. Todas essas são expressões da violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero. Então, assim, esse assunto ele ficou bem atual, podemos dizer assim. É um assunto que está em pauta, né, no Brasil. Não sei se vocês vêm acompanhando jornais. Né? Teve um caso, né, no Brasil recentemente, né, de uma garota, né, de 10 anos que sofreu, né, abuso de um familiar e acabou engravidando, e isso gerou uma polêmica muito grande no Brasil. Se o aborto seria a melhor solução ou não, né? Porque a legislação dava o direito a ela de realizar o aborto, né? Até porque ela é uma criança, né? Só que muitas pessoas, né, conservadoras se puseram contra, né, esse aborto. Então gerou ali uma polêmica, né? Eu não vou dar a minha opinião, certo? O intuito aqui na nossa aula é só que a gente entenda, né, o que é um artigo de opinião, né? Que, lógico, né, você tem que dar o seu parecer, o seu ponto de vista sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, bom? Então, artigo de opinião, assim como outros gêneros textuais, ele também é dissertativo, então, lógico, ele tem que ser dividido em pelo menos em 3 parágrafos, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que o ideal é que o seu desenvolvimento você faça 2 ou 3 parágrafos, tá bom? Sendo assim, sua redação ela deve conter de, no mínimo, 3, né? Até 5, 6 parágrafos, né? Depende do tamanho do seu texto. Como no nosso caso, a redação ela só tem 30 linhas, né? Folha do TD. Então, você tem que fazer 4 ou 5 parágrafos é o ideal para a gente, tá bom? Mas quem fizer 3 também é aceitável, tá bom? Então vamos aqui, ó. Planejamento do texto. O primeiro passo na composição textual deve ser o da reflexão, leitura e organização das ideias a serem desenvolvidas no texto. Nessa parte, é necessário que o autor do artigo de opinião defina o tema, certo? Isso tem que ficar na sua introdução, tá bom? A tese também tem que ser logo levantada aí na sua introdução. Como assim, professor, a tese? Ou seja, o leitor, quando ele começar a ler o seu texto, ele já tem que saber do que se trata. Certo? Então, por isso que você tem que deixar ler aquele assunto que está sendo abordado logo no primeiro parágrafo explícito, tá bom? Fundamentos da argumentação, organização lógica do texto, no caso aqui, ó. Aqui define-se o que deve haver em cada parágrafo, ou seja, qual será a trajetória discursiva usada pelo autor para defender o seu ponto de vista. Então, vamos aqui para algumas características desse gênero textual. Primeiro aqui, é permitido fazer o uso da primeira pessoa, singular ou plural. Lógico, né, pessoal? Se é um artigo de opinião, é a sua opinião. Então, se é a sua opinião, o texto ele tem que ser produzido em primeira pessoa, certo? O que você acha, qual o seu parecer sobre aquela temática. Outra é que o título ele é obrigatório, bom? Enquanto na redação do Enem, por exemplo, o título ele é facultativo, ou seja, tanto faz você colocar ou não, fica a seu critério, fica a critério do estudante, certo? Então, sempre o Enem é assim, né? A não ser que mude esse ano, por exemplo. Mas aqui no artigo de opinião ele é obrigatório, tá bom? Esse título você tem que colocar. Texto escrito em 4 parágrafos, como eu expliquei. Se você fizer 3, beleza, ele vai estar na estrutura ali de introdução, desenvolvimento e conclusão, 3 partes, tá bom? Só que o ideal, pessoal, é que o seu desenvolvimento, você não faça só um parágrafo, você faça pelo menos ali 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, a sua redação aí, ela vai ter entre 4 e 5 parágrafos, né? É o ideal, para você atingir ali uma boa nota e conseguir organizar suas ideias, para não ficar, por exemplo, o seu parágrafo de desenvolvimento muito grande, um parágrafo de desenvolvimento com 10 linhas, por exemplo, não é tão legal. Então, melhor você dividir
esse desenvolvimento em duas partes. Agora aqui a gente chega no quadro, interlocução como forma de criar proximidade entre o escritor e o leitor, o que facilita o processo de persuasão. Ou seja, é como se no texto você levantasse questionamentos, certo? Para as pessoas refletirem sobre aquilo que você está falando. Bom, é um modo que você tem de fazer as pessoas pensarem, pararem, refletirem sobre se aquilo que você está falando de fato não tem certo, uma lógica, se você está certo, né, naquele assunto, para as pessoas concordarem com você. 5. Geralmente motivado por alguma notícia, acontecimento contemporâneo. Dei o exemplo aqui agora do caso, né, do aborto, né, que gerou a repercussão aqui do Brasil, certo? Essa semana, né, que passou, o autor se baseia no que viu ou no que leu para produzir seu texto opinativo com teor subjetivo. Então, galera, você tem que dar o seu posicionamento, você não pode ficar em cima do muro em um artigo de opinião. Você tem que ser claro, certo? No que você está defendendo. 6. Discurso claro, coeso, né? Acabei de falar. Para reforçar aqui, ó, discurso claro, coeso. Uso de elementos de coesão das ideias e objetivo, ou seja, o texto tem que estar bem construído, conectado às ideias. A finalidade do artigo de opinião não é expor a verdade dos fatos, nem mostrar seu repertório sociocultural, mas o seu poder de persuasão, ou seja, o seu poder de convencimento para com aquela ideia que você está defendendo, ok? E o exercício que vai ficar vai ser na página 129, são 5 questões, perguntas mais respostas, na unidade 4, agora a gente está na unidade 4 do livro, certo? Gênero textual, artigo de opinião. Então, valeu, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula.